Olá pessoal, visto a fase de elaboração do ciclo orçamentário, vamos passar para a fase de discussão do nosso ciclo orçamentário. Então vem comigo que eu vou situar para vocês onde nós estamos agora dentro do ciclo orçamentário. Olha lá, estamos na fase de discussão, chamada também de estudo de aprovação do processo orçamentário. Bom, já vimos esse dispositivo em alguns momentos, mas é a hora da gente fazer o destaque porque é aqui que está o nosso Congresso Nacional, aqui que está o Poder Legislativo. Então, os projetos de lei relativos ao PPA, LDO e orçamento anual e aos créditos adicionais, ou seja, projetos que fazem alterações naqueles instrumentos, serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Eu coloquei aqui o Poder Legislativo. Para quem não sabe, aqui fica a Câmara dos Deputados, virada para cima, virada para baixo aqui é o Senado Federal. Esse aí é o Palácio do Congresso Nacional. Na forma do regimento comum, é o regimento comum do Congresso Nacional, que regula o funcionamento do Congresso Nacional, quando é que um deputado pode apresentar proposições, como é que são as sessões, etc. Não precisa saber detalhes sobre o regimento comum, só saber que é na forma desse regimento. E duas casas do Congresso Nacional, você tem que ter atenção, no âmbito federal funciona dessa forma, não é só no Senado Federal e não é só na Câmara dos Deputados, as questões de prova podem te confundir nesse sentido. São as duas casas do Congresso Nacional. E aqui, eu acrescento com um dispositivo novo, que ele diz o seguinte, ó, lá da Constituição Federal: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, ou seja, o Congresso Nacional vai aprovar e vai devolver para a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre... E aqui a gente vai destacar, são muitas competências do Congresso Nacional, na qual cabe sanção do Presidente, vou destacar as que interessam aqui para o nosso conteúdo, ó. O Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, que é o que a gente vem estudando, e o outro inciso fala de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. A gente chegou a mencionar também quando estava estudando o Plano Plurianual. Então veja que isso cabe ao Congresso Nacional dispor sobre os assuntos, discutir esses assuntos, aprovar esses assuntos e depois enviar para a sanção. Então aqui eu destaco aqui o Congresso Nacional como ator principal nessa fase de discussão do ciclo orçamentário. Bom, falar agora da Comissão Mista de Orçamentos, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Então, para vocês entenderem, bom, foi feita a fase de elaboração lá no âmbito do Poder Executivo, com participação da Secretaria de Orçamento Federal, Ministério do Planejamento, dentro do Poder Executivo, e o Poder Executivo enviou o projeto de lei orçamentária até o dia 31 de agosto. Feito esse envio, ele é recebido lá pelo Congresso Nacional. Até como curiosidade, para você, ajuda você também a guardar, quando eu saí da SOF, eu fui trabalhar no Congresso Nacional e eu fui nomeado lá em agosto, comecei a trabalhar em agosto. Então, com o início de setembro, eu recebi a própria lei orçamentária lá no Congresso Nacional, que eu tinha recém-elaborado, e outros créditos adicionais também. Então, foi bastante legal, uma experiência muito boa. Apesar de eu ter ficado só 5 meses como técnico do Senado, de agosto até janeiro, foram bastante intensos, que foram exatamente trabalhando diretamente no Congresso Nacional, e diretamente com a CMO. Então foi uma experiência muito boa de viver um ciclo orçamentário, a fase de discussão por dentro também. Então foi recebida na Secretaria do Congresso Nacional e vai diretamente para a Comissão Mista de Orçamento, que eu vou chamar só de Comissão Mista de Orçamento, até o nome mais completo que a gente viu aqui, a gente costuma chamar carinhosamente de CMO. E essas atribuições da CMO que a gente vai ver agora. É uma comissão grande, é uma comissão permanente, composta de deputados e senadores, não é só de senadores e nem é só de deputados. E é uma comissão grande. Então, para que tem essa comissão? Para que um projeto de instrumento de planejamento e orçamento não vá direto para o plenário. Imaginem para o plenário do Congresso Nacional, com 503 deputados e 81 senadores, todo mundo querendo discutir ao mesmo tempo. Vai para a CMO tem diversas regras internas, tem relator da receita, relator de despesa, relator para cada setor da economia em que é dividido a lei orçamentária anual e a partir daí discutido dentro da CMO. Mesmo assim, já é uma quantidade significativa de membros. Então vamos ver a parte constitucional, quais são as atribuições aqui da CMO. Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, você pega a primeira letra de cada uma, seria a sigla oficial, mas todo mundo fala CMO. Aqui o desenho aqui da CMO, para você ter uma ideia do tamanho dela. Aqui na frente, onde fica o presidente, fica o relator, e a partir daqui fica os parlamentares, senadores e deputados. Então, segundo a Constituição, cabe à Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, ou seja, cabe à CMO, examinar e emitir parecer sobre os projetos relativos ao PPA,
LDO e LOA. Então, cabe à CMO examinar e também emitir parecer. Para quem está mais adiantado, já estudou para concurso de tribunal, sabe que os tribunais, como o TCU, eles emitem um parecer prévio, né, sobre as contas do presidente da República. A gente vai falar aqui. A CMO ela não trata de pareceres prévios, não. Ela faz o parecer. A gente poderia chamar de parecer prévio, parecer definitivo, mas o nome correto é somente parecer. Então, ela vai emitir parecer sobre os projetos enviados ao PPO, LDO, LOA e créditos adicionais. Aqui não tem nada a ver com o TCU, eu só falei a parte do parecer. O que tem a ver com o TCU, na verdade, é essa aqui, ó. A Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados examina e emite parecer sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Então, cabe ao Congresso Nacional o julgamento das contas do Presidente da República. Aqui fica melhor para enquadrar o TCU nessa situação. O TCU, segundo a Constituição, é um órgão que auxilia o Congresso Nacional e ele vai emitir um parecer prévio. Mas o parecer prévio, que não vincula a comissão mista, nem vincula o plenário, a comissão mista emite o parecer. O parecer que vai ser votado depois no plenário é o parecer da comissão mista. Mas o que interessa para a gente nesse momento, ó, ela vai examinar e emitir parecer sobre projetos relativos PPL, DLO e créditos adicionais, e é o que a gente vem estudando o nosso tempo todo, sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República, e também examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição, que a gente já comentou também algumas vezes. Então, são 3 atribuições importantíssimas da CMO. E, finalmente, também, aqui já não é examinar e emitir parecer, vem só como exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária. Então, por isso que ela chama Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Então, ela vai fazer o acompanhamento e fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas criadas de acordo com a Constituição Federal. O que isso significa? Sem prejuízo. Quer dizer que a comissão mista vai fazer esse acompanhamento, vai fazer essa fiscalização, mas sem atrapalhar as demais atribuições do Congresso Nacional ou de cada uma das casas do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ela vai acompanhar e fiscalizar, mas cada um das comissões dentro dos seus âmbitos também tem as suas atribuições e a comissão mista não vai atrapalhar essa atribuição. Ela vai ter essa atribuição sem prejuízo da atuação das demais. Bom, pessoal, esse dispositivo aqui é um dos dispositivos que mais cai em prova. Eu vou falar dele e depois eu vou falar das emendas, que ele cai muito em prova e já vou passar para vocês quais são as pegadinhas que aparecem. Olha o que ele diz. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional. Então aqui eu já destaco a palavra mensagem, que o presidente não envia emenda, ele envia mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere o artigo 66. Ou seja, PPA, LOA e as suas alterações, créditos adicionais. Tá? Créditos adicionais. E quando é que ele pode fazer? Enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Vou explicar primeiro o que significa isso, a gente entra nos detalhes. Teve a fase de elaboração, que a gente já falou aqui várias vezes. O Poder Executivo enviou ao Poder Legislativo. Vamos supor que depois do envio, ele constatou que teve algum erro, ou que quer fazer uma alteração, ou mudou alguma coisa dentro do planejamento, ele quer mudar alguma coisa naquele projeto que foi enviado. É proibido mudar? Não, ele pode mudar. Ele muda como? Encaminhando o que a gente chama de mensagem. Então, ele vai encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional com a alteração que ele quer realizar. Ele pode fazer isso a qualquer tempo? Não. Ele só pode fazer isso se a parte que ele quiser alterar, no âmbito da comissão mista ainda, não é que foi para o plenário depois para votar, não, ainda na comissão mista. Essa comissão mista que a gente acabou de falar, a CMO. Se dentro da comissão mista não tiver sido iniciada a votação da parte cuja alteração é proposta, ou seja, não começou a votação na parte que ele quer alterar. Então, o Poder Executivo pode enviar, desde que a parte que ele quer alterar não tenha iniciado a votação. Cuidado, não é finalizada a votação e não é no plenário, é não ter começado a votação no âmbito, não é começado os trabalhos também, não começado a votação no âmbito da comissão mista. Então, e se ele quiser enviar uma alteração que já começou a votação na comissão mista? Não pode ser enviado. Aí depois ele tenta enviar, fazer uma emenda parlamentar, se for possível, mas o Poder Executivo não pode mais mexer. Então, vamos reler agora. Ó. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere, PPL, DLO e créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Então, não precisa de ter a LOA toda parada, nada disso, é só a parte que for modificada.
Outro dispositivo interessante é sobre a possibilidade de rejeição da LOA. Bom, o que tem lá na Constituição, que até é um outro assunto, geralmente estudado dentro de créditos adicionais, mas é onde a gente acha a palavra rejeição. Olha lá, os recursos que em decorrência de veto, a gente vai ver aqui que é um veto, mais para frente ainda na fase de discussão, emenda, vai ser o nosso próximo slide, ou rejeição. Então veja aqui que está falando de rejeição do projeto de lei orçamentária anual. Significa que, se a gente está falando de recursos que têm rejeição, ficarão sem despesas correspondentes, poderão ser usados, e aí o dispositivo segue. Mas veja que ele fala em um determinado momento de rejeição da LOA. Então entende-se que a LOA, no âmbito dentro dos instrumentos de planejamento e orçamento, que a LOA pode ser rejeitada por previsão constitucional. O que seria rejeitada é ser enviada à LOA e ela ser totalmente devolvida por considerar que ela seja inadequada, por exemplo. Isso seria uma rejeição. O mesmo não se aplica ao PPA e à LDO. Bom, agora vamos entrar no assunto mais cobrado em provas de concurso público quando a gente está falando da fase de discussão, que são as emendas parlamentares. Bom, o que é uma emenda parlamentar? A gente falou várias vezes de emendas. O que é emenda parlamentar? A emenda parlamentar é uma prerrogativa constitucional que vai ter o congressista, o deputado ou senador, para alterar a lei orçamentária anual, para fazer uma adequação que ele julgar necessária na lei orçamentária anual, que muitas vezes é para atender às suas bases eleitorais. Ele está mais próximo das suas bases, sabe as necessidades e vai querer fazer uma alteração para que ele tenha uma emenda de atender às suas bases eleitorais e nesse aspecto não há nada de errado nisso. É geralmente o procedimento que o parlamentar faz para atender, conseguir conquistar e no futuro conseguir ser eleito novamente. Mas essa emenda não pode ser indiscriminada. Ela deve seguir diversas regras para que aconteça naquele projeto que foi enviado ao poder, do Poder Executivo ao Poder Legislativo. Então, começando aqui, falando sobre emendas parlamentares, olha lá. Serão apresentadas na comissão mista, aquela mesma comissão mista, CMO, que a gente já vem falando com vocês. Ó. Ela vai também emitir parecer e depois vão ser apreciadas na forma regimental, na forma do regimento interno, no regimento comum, no caso, né, que a gente está falando do Congresso Nacional, pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Então, o caminho das emendas é um caminho semelhante ao dos instrumentos de planejamento e orçamento. A primeira regra que a gente vai falar são as emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não tem na Constituição o regramento geral sobre emendas ao PPA. Mas ao LDO, sim. PLDO é porque eu falo projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, PLDO. Não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA. A gente sabe qual que é a sequência na elaboração do ordenamento jurídico, né? Qual que é a gente pode dizer assim, a grosso modo, quem é superior, quem dá ordens para quem. A gente tem o PPA, que é aquele de duração de 4 anos, que é mais estratégico. Ele vai dar as ordens, das diretrizes para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai dar a orientação para a Lei Orçamentária Anual. Então, quando a gente está falando da LDO, se ela tem que seguir o que está no PPA, claro, as emendas da LDO têm que ser compatíveis com o PPA. Então, isso aqui é bastante fácil, apesar de estar negativo, você pode ler assim, as emendas ao PPO poderão ser aprovadas se compatíveis com o PPA, ou, como está escrito na Constituição, as emendas ao PLDO não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA. Então, é só isso que a gente tem sobre a LDO. E a LOA? As emendas ao PLOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual, ou os projetos que o modifiquem. Somente podem ser aprovadas caso. A primeira é bastante fácil, seja compatíveis com o PPA e com a LDO. A gente falou aqui que as emendas da LDO têm que ser compatíveis com o PPA. E a LOA, que foi orientada pela LDO, que foi orientada pelo PPA, tem que ser compatível com os seus dois antecessores. Então, a emenda à Lei Orçamentária Anual tem que ser compatível com o PPA e com a LDO. Aí, tranquilo. E esse aqui é o inciso que mais cai em prova, porque ele diz o seguinte, olha lá. Se o parlamentar quiser apresentar emendas ao PLOA, ele tem que indicar os recursos necessários. De onde? Admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre, e a gente vai ver a exceção. Por que fica mais difícil esse dispositivo? Porque ele vai misturar a regra e vai falar também da exceção. A regra, parlamentar só pode apresentar emenda oriunda de que? A anulação de despesa. Cuidado, porque você vai decorar, vai internalizar aí as exceções, vai achar também que a anulação de despesa não pode. Não, a regra é que tenha que anular alguma despesa para que se apresente emendas. Relembrando, a Lei Orçamentária Anual, pelo princípio do equilíbrio orçamentário, ela diz o seguinte,
que a despesa não pode ser superior à receita. Então, a gente tem a receita e tem a despesa. Então, para o parlamentar colocar a emenda, ele vai ter que cancelar alguma despesa para poder equilibrar aqui também e ficar na mesma receita. Essa é a regra que está nesse dispositivo, tá bom? E pode cancelar qualquer despesa? Não, tem despesa que não tem como cancelar. E está lá na Constituição também, ó. Quais são aquelas que são excluídas? Quais são aquelas que não podem ser canceladas? Veja, pessoal, que são despesas que se fossem canceladas, dariam muito problema na lei orçamentária anual. Por quê? Dotações para pessoal e seus encargos voltados para despesas com o pessoal. Não pode ser cancelado. Está lá a dotação para pagar pessoal, não vai cancelar porque o pessoal vai ficar sem pagamento, sem pagar os seus encargos. Serviço da dívida. Também não pode deixar de pagar a dívida para poder fazer uma emenda parlamentar. E muito menos cancelar uma transferência tributária constitucional para os demais entes, porque essas transferências são aquelas previstas na Constituição. Muitas vezes é um imposto que é recolhido pela União, mas ele que tem que ser transferido pelos estados, ou em caso de fundo de participação dos estados, ou fundo de participação dos municípios. Isso é mais para quem está estudando o direito tributário. O que interessa para a gente aqui, uma emenda não pode cancelar essas transferências tributárias, não pode cancelar serviço da dívida, também não pode cancelar ou anular dotações para pessoal e seus encargos. Tá bom? Mas tem que vir de anulação de despesa. Esse terceiro dispositivo, lá na Constituição, ele vem com ou, assim, ó. Sejam relacionados com a correção de erros ou omissões. Então, se houver algum erro, alguma omissão na lei orçamentária anual, ele pode, sim, fazer o que tiver que ser feito para fazer o devido ajuste. É por isso que tem aqui o ou, no inciso 3, que entende-se que, nesse caso, não precisa respeitar o 2. Porque aqui a gente está falando de erro, ó. Imagina que tem um erro nas transferências tributárias. Então, ele vai ter que ajustar. Então, aqui é um outro dispositivo que trata de correção de erros ou correção ou alguma omissão que não foi feita e o parlamentar vai poder fazer essa correção. Ou sejam relacionadas com os dispositivos do texto do projeto de lei. Aqui a gente chama de emendas de redação. São emendas simplesmente para alterar o conteúdo, às vezes uma redação que ficou mais confusa dentro do projeto de lei que pode ser melhorada, alguma explicação que pode ser feita adicional, a gente chama de emendas de redação. E na Constituição aqui, olha lá, ela diz que sejam relacionadas com os dispositivos do texto do projeto de lei. Então, pessoal, olhem para esse slide, fixem bastante, que é um slide muito importante e que cai muito em prova, falando das emendas, quando é que um parlamentar pode apresentar emenda, fala que tem que ser compatível com o PPA com a LDO, fala que tem que ser oriundo de anulação de despesa, fala que, apesar de ser de anulação de despesa, não pode anular despesa com o pessoal, dívida e transferência tributária, ou que também pode ser uma emenda, pode ser relacionada à correção de erros ou omissões, ou com dispositivos do projeto de lei. E aqui, pessoal, lá na Lei 4.320, a gente tem alguma coisa também falando de emendas. Então, para a gente não ser surpreendido, a gente tem que dar uma olhada também. O que se diz lá? O principal está na Constituição Federal, mas na Lei 4.320, ó, também tem vedações. Não se admitirão emendas ao projeto da LOA que visem a alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta. Como disse, o principal que está na Constituição. Mas se for escolher um principal da Lei 4.320, eu destaco logo esse primeiro aqui. Por quê? Porque é o que tem exceção. Porque quando tem exceção, facilita muito para o examinador fazer a questão, fazer uma alternativa de hipótese. Então, assim, veja, não pode ter emenda, não pode haver emenda que visem a alterar a dotação solicitada para despesa de custeio. É isso que está escrito lá na Lei 4.320. Não pode. Salvo, ou seja, uma exceção, quando provada nesse ponto, a inexatidão da proposta. Veja aqui que não é algo tão complicado de acontecer. Basta que seja provado que uma determinada custeia não está exata, né, e é muito difícil realmente uma despesa de custeio vir exata, sempre pode ter alguma falha, sempre, apesar da despesa ser fixada, uma despesa de custeio como um todo, na verdade é uma previsão. Imagina uma conta de luz. Não dá para saber exatamente quanto vai ser fixada na LOA, mas na verdade ela não vai ter uma exatidão. Então, se uma parlamentar quiser alterar uma despesa de custeio, desde que cumpra as demais regras na Constituição Federal, basta provar a inexatidão da proposta. Se a proposta for exata, não pode ter alteração. Esse é o que eu considero mais importante dos quatro que eu vou passar para vocês aqui. Também não pode conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. Então, se o projeto da obra não foi aprovado, então não vai ter uma emenda concedendo a dotação, como se o projeto não existisse ainda. Não foi aprovado. Da mesma forma aqui, ó,
Não pode ter emenda para conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. Então, o serviço não foi criado, por que você vai fazer uma emenda para ele? Então, também considera que ele ainda não existe. E, finalmente, também não pode haver emenda para conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para a concessão de auxílios e subvenções. Aqui, a Lei 4.320 diz que é por meio de resolução do Poder Legislativo que se concede auxílios e subvenções, tá? A gente vai seguir aqui o que está na Lei 4.320. E se tem um valor da subvenção, se tem um quantitativo, a emenda não pode ultrapassar esse quantitativo. Então, esses três aqui são bastante simples, você não vai dar, não que sejam simples, mas é de fácil compreensão, porque não vai conceder dotação para começar uma obra que não foi aprovada, nem para instalação de serviço que não existe, e nem superior a um quantitativo que já foi aprovado. E essa primeira é ter esse cuidado, ó, que não pode alterar a despesa de custeio, a não ser que seja aprovada a inexatidão da proposta, na Lei 4.320. E aqui, já na LRF, já no ano de 2000, a LRF diz o seguinte, ó, reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo, ou seja, aqui a gente não está falando do Poder Executivo, está dizendo do Poder Legislativo. Quando é que ele pode reestimar a receita? Como é que ele pode ser para baixo ou para cima, mas geralmente é para cima, né? Quando é que ele pode aumentar a receita, reestimar a receita? Só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. O que é isso, pessoal? Para evitar que o Poder Legislativo, no momento que envia a LOA, fique reestimando a receita, porque é mais interessante aí. Lembra que eu falei? Ó, receita vai estar igual a despesa. Tá? Ele pode mexer na despesa, na anulação. Agora, vamos supor que ele constate lá naquele dispositivo que fala erros ou omissões, lá em emendas que a gente viu no slide anterior. Então, ele fala que está um erro. Erro na estimativa de receita. Então, vamos reestimar? Aí ele vai reestimar para cima. Se ele reestimou para cima, fica lá uma diferença entre a receita e despesa. Essa diferença poderia ser usada para emendas parlamentares. Então, para evitar esse tipo de coisa, a LRF veio como uma regra e falou, reestimativa de receita somente se tiver algum problema. Olha lá o que está escrito, para a gente pegar direitinho que está lá. Ó. Só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Mas, na prática, pode ser comprovado erro ou omissão de ordem técnica, manteve-se da mesma forma. Viu lá que tem um erro ou omissão, aí esse erro ou omissão foi de ordem técnica, porque a receita, por mais bem trabalhada que seja, ela é somente uma estimativa e pode ter pontos de vista diferentes. Então, pontos de vista lá do Congresso Nacional pode dizer que a receita é maior do que ela é na realidade, por ordem técnica, e sobrar mais recursos para emendas. Não estou dizendo que isso sempre acontece, mas pode acontecer. Bom, agora a gente vai passar a falar da aprovação. Como é que é a aprovação? Olha lá. Em cada uma das casas do Poder Legislativo, a aprovação dos instrumentos de planejamento e orçamento se dá por maioria simples. Já falei isso algumas vezes, e vou destacar para vocês. Leis do PPA, LDO, LOA são leis ordinárias, portanto, necessitam apenas de maioria simples para aprovação. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do PLDO. Tal regra não se aplica ao PLOA e ao PPA, o Projeto de Lei do Plano Plurianual. Já comentei com vocês, mas aqui eu vou dar destaque, isso cai muito em prova. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do PLDO. Lembra lá que eu falei que a sessão legislativa, o primeiro período, encerra em 17 de julho? E depois volta o segundo período em 1º de agosto? A LDO é enviada até 15 de abril, até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, e tem que ser devolvida até o final do primeiro período da sessão legislativa, tem que ser devolvida até 17 de julho. Se a LDO não for devolvida, não for aprovada nesse período, devolvida para sanção, significa que não teríamos esse recesso no meio do ano. Ou seja, a sessão legislativa, né, que a sessão ela é como um todo, ela compõe os dois períodos, ela não será interrompida, ela vai seguir direto se a LDO não for aprovada. Ah, professor, e na prática? Na prática, os parlamentares, de modo geral, eles se esforçam para aprovar o projeto da LDO no prazo. Tá? Geralmente, um ano ou outro para trás aí não aconteceu, mas se esforçam para aprovar no prazo. Não aprovando no prazo, na prática, o que acontece? Eles pegam essas 2 semanas e não marcam a sessão. Então, não é decretado oficialmente o recesso, mas não se marca a sessão. Então, na prática, teve um recesso branco. Às vezes, vocês podem ouvir isso na imprensa. Mas, de modo geral, esse prazo é cumprido e realmente é feita essa aprovação nesse prazo. E essa penalidade, digamos assim, de não ter recesso, ela se aplica à LOA e ao PPA?
Porque a LOA e o PPA tem que ser devolvido até 22 de dezembro. E aquele recesso que tem lá, final de dezembro e janeiro, ele fica comprometido? Não. Não tem essa restrição ao PPA e à LDO. Então, essa questão de a sessão legislativa não ser interrompida, de não ter recesso, é apenas se a LDO não for aprovada. Tá bom, pessoal? E a gente viu várias regras aqui específicas, viu sobre emendas, viu sobre comissão mista, viu muita coisa específica dentro do ciclo orçamentário. Mas e o que não estiver de diferente nesse ciclo? Que não tem uma regra específica dentro do ciclo orçamentário? Olha lá, devem ser aplicadas demais normas relativas ao processo legislativo. Lá na parte de orçamento, a Constituição destaca isso. Que o que não está ali, que é diferente, deve ser aplicada as demais normas relativas ao processo legislativo. Bom, e vamos falar agora de sanção. Antes da gente falar sobre sanção, é só uma curiosidade que a gente pode falar aqui sobre os prazos, já deu para a gente falar bastante coisa, já absorveu sobre os prazos. Repare o seguinte, você que já fixou, já entendeu sobre os prazos da LDO, do PPA e da LOA. Vamos falar desses prazos um pouquinho no primeiro ano de mandato. Lembra que eu estou falando aqui o tempo todo que o PPA deve orientar a LDO? Só que o que acontece? No primeiro ano de mandato, a LDO é enviada antes do PPA. Veja que a gente tem uma incongruência no ADCT, que ela deveria ser sanada por essa lei complementar que a gente viu lá na fase de elaboração, que deveria estar uns prazos de forma que o PPA fosse enviado primeiro do que a LDO. Na verdade, a LDO é enviada até 15 de abril e depois até 31 de agosto é enviado o PPA junto com a LOA. Então quer dizer que há uma incompatibilidade? Não. O que acontece na prática? Eu vivi lá dentro da SOF, lá junto, em contato com a SPI na prática. Na prática, tudo que tem que ser discutido de novo do PPA é discutido até o dia 15 de abril. Então, a LDO, e o que não ficar acertado, a LDO vai ser omissa nesse ponto. Então, se tenta ao máximo entrar no acordo de como vai ser o PPA, até as regras gerais, como é que vai ser a construção dos programas, que o PPA de um ano para outro, a cada 4 anos, ele pode mudar, porque ele não tem um regramento, uma organização que deveria estar prevista nessa lei complementar, então ele pode mudar a cada 4 anos a sua forma de organização. Então, até o dia 15 de abril, se discute tudo lá, discute a SOF, entre a SPI, o que tinha que fazer no PPA. Então, enviava a LDO já consoante que esse suposto PPA que seria enviado. Isso é a prática, tá, pessoal? Mas o que está previsto e o que é feito realmente na hora do envio é que a LDO é enviada até dia 15, o PPA é enviado até dia 31. Isso que eu falei na prática não é o ideal, o ideal é que fosse ao contrário, o PPA é enviado primeiro, mas funciona bem. Aí, se precisar fazer depois um ajuste na LDO, esse ajuste é feito também, por meio de emenda, a base do governo pede para fazer uma emenda e faz um ajuste no que for necessário, depois o presidente veta, que é o que a gente vai comentar aqui sobre o veto. E na questão do PPA, é a mesma coisa, só que o PPA tem que ser enviado junto com a LOA. Claro, o ideal era que o PPA fosse enviado antes, a LOA bem depois, né? Já vi um PPA aprovado e assim depois enviar a LOA. Mas como é enviado juntos, no dia 31 de agosto, até o dia 31 de agosto, mas na prática esse prazo todo, é enviado para discussões juntos, e a LOA já vai vir em consonância com aquele PPA que foi aprovado. Isso aqui é uma curiosidade que muita gente não vê os prazos, pode imaginar até que os prazos estão errados. Na verdade, estão errados mesmo, né? Mas estão previstos na legislação e é o que cai em prova. Então, vamos falar de sanção, então? O que é a sanção? Bom, a gente viu que na fase de discussão, compete ao Congresso Nacional dispor sobre o instrumento de planejamento e orçamento, depois ele tem que enviar a sanção do Poder Executivo. Sanção é a quiescência do Executivo, olha lá na tela, com o que foi aprovado no Legislativo, ou seja, é a concordância do Executivo com o que foi aprovado no Legislativo. Por outro lado, o que é o veto? O veto seria a discordância do Executivo com o que foi aprovado no Legislativo. Quando a gente fala sanção e veto, a gente está falando aqui de todas as leis e a gente está dando destaque aqui no nosso âmbito do ciclo orçamentário. O veto ele ocorre quando? Quando o titular do Executivo, o Presidente da República, no âmbito federal, considera o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse público. Então, vai se aplicar sempre. Vetou uma parte da lei ou uma lei como um todo, ele vai vetar porque ele considera inconstitucional. Ele tem que levar para o STF para vetar, para considerar inconstitucional? Não, é o prerrogativo do presidente. Ele considera inconstitucional e pronto, e é feito o veto. Ou, se não for do interesse dele, não for do interesse da política dele, ele veta por ser contrário ao interesse público. São os dois modos de fazer um veto a um projeto. E esse veto, ele pode ser parcial ou total. Total, é claro, quando se veta o projeto inteiro. E parcial é quando se veta um dispositivo, alguns dispositivos, o que não seja a totalidade do projeto.
No âmbito aqui dos nossos instrumentos de planejamento e orçamento, o que ocorre geralmente é a sanção com vetos parciais. Como ele é enviado pelo próprio Poder Executivo, quando ele retorna, pode ser que tenha muitas emendas que o Poder Executivo não concorde. Então, ele faz um veto, ele sanciona boa parte da lei e faz um veto parcial. E como qualquer lei, depois o veto é apreciado pelo Congresso Nacional, mas aqui a gente não é assunto da nossa aula como é feita essa apreciação. Só entender o que é sanção e o que é veto. E finalizar esse conteúdo, a gente tem que entender o seguinte: o que acontece se o PELOA não for devolvida para a sanção? Bom, lembra que a gente falou do envio da LOA. Se a LOA não é enviada, o que diz a Lei 4.320? Não é enviada. O Poder Executivo não enviou a LOA no prazo. Considera a LOA vigente. Esse é o Poder Legislativo considerando a LOA que não foi enviada pelo Poder Executivo. Considera a LOA vigente. Por quê? Porque o projeto não foi enviado, então ele não pode considerar o projeto. Agora, o contrário. Se quem segura o projeto é o Poder Legislativo e não envia ao Poder Executivo. Então já existe um projeto. Então não precisa considerar a LOA vigente, que o projeto já existe. O que vai acontecer? Se não for sancionado no prazo, se o Poder Legislativo não cumprir os seus planos orçamentários e começar o ano seguinte, começar o exercício financeiro, alguma coisa daquele projeto pode ser executada? Pode. E como que vai funcionar? Quem traz isso é a LDO, porque como não está previsto em lugar nenhum, a LDO de cada ano vai trazer as regras. Então essas regras podem sofrer algumas alterações, mas a regra geral para despesas inadiáveis é essa aqui, é a regra de 1/12 multiplicado pelos meses decorridos. Como que funciona isso? Imagine que essa fase de discussão demorou muito, atrasou muito, e o projeto foi sancionado no final de março. A 31 de março foi sancionado. Então significa o quê? Que passaram 3 meses. Esses 3 meses, cada mês vai ser 1/12. Então a gente vai ter 1/12, 1/12, 1/12. Então o projeto vai poder ser executado na base de 3/12. Então o projeto não fica parado para as despesas inadiáveis e vai ser executado de acordo com os meses. Supondo que foi sancionado dia 1º de fevereiro, então só passou o mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, pode ser executado na fase de 1/12, porque só passou um mês. O 12 é justamente o número de meses do ano e o numerador seria o mês que foram decorridos. Tá bom, pessoal? Isso para despesas inadiáveis é uma regra geral que a LDO traz todo ano, mas aí tem regras específicas, porque investimentos, por exemplo, não vai poder ser executado nenhum. Algumas despesas podem ser executadas totalmente. Vamos dar um exemplo aqui. Bolsa de estudo. O bolsa de estudo não pode deixar de pagar, então vai lá e paga a bolsa de estudo, independente dessa regra do 1/12. Só um exemplo que eu estou dando para vocês, isso varia de cada ano, mas você tem que saber como regra geral, a LDO diz que se não for devolvido, usa-se a regra do 1/12, ou seja, multiplica-se 1/12 por número de meses decorridos até que finalmente ocorra a sanção. Ocorreu a sanção, aí é normalmente a lei orçamentária anual para aquele exercício financeiro, tá bom? Então, relendo aqui, eu já expliquei para vocês, na devolução do PELOA para a sanção, previsto na LDO a cada ano, 1/12 multiplicado pelos meses decorridos para despesas inadiáveis é uma regra geral, mas a LDO vai ser bem específica, mas o que cai na prova é isso. Bom, pessoal, deixo aqui vocês olhando aqui um pouquinho para a tela, para que vocês me adicionem lá, curtam a minha página lá no Facebook, que eu estou colocando lá dicas diárias sobre a nossa matéria, coloco questões e o pessoal participa tentando resolver. Então, recomendo que vocês me acompanhem lá no Facebook, www.facebook.com/SérgioMendesAfo. Vocês encontram lá e podem curtir a minha página. Tá certo, pessoal? Essa foi a fase de discussão, uma das fases mais importantes no âmbito do ciclo orçamentário quando a gente fala em termos de provas de concurso público. Tá certo, pessoal? Até mais, até o nosso próximo encontro.